Constelações sistêmicas nas conversas de quarentena. Tudo bem contigo? Espero que sim, pois eu estou muito bem aqui neste retiro, neste isolamento, nessa distância física, mas não uma distância afetiva. Eu me sinto muito bem acolhido nos comentários, nos retornos que eu tenho recebido de diversas pessoas nas várias redes através destes vídeos. Um dos comentários foi muito importante para definir o caminho de hoje, do pensamento de hoje. É sobre honrar. Por que esse povo das constelações fala muito em honrar? O que seria a ação de honrar? Esta foi a grande questão. Ela é simples, com certeza é simples, mas vamos através dela buscar elucidar. Eu vou iniciar fazendo um comparativo desta palavra e do uso deste termo na cultura oriental e na cultura ocidental. Na cultura oriental, esse termo tem muito a ver com o respeito à ancestralidade. As culturas chinesas, japonesas, indianas, eles têm um profundo respeito aos ancestrais, assim como também os povos originais da África, os indígenas norte-americanos, latino-americanos. A gente vê muito esta lógica de honrar os ancestrais, de um respeito muito profundo como base da organização social deles, como base espiritual para a organização social e material desses povos. E no Ocidente, o que a gente vê? A gente vê essa palavra muito mais ligada à questão de uma ordem imposta, algo não natural, algo imposto, no sentido de obrigação. Na verdade, a gente traz esse termo honrar dentro das constelações sistêmicas como o respeito aos ancestrais, aos que vieram antes, a precedência temporal. É muito importante que esta força do amor seja respeitada. Quando a gente falava em força do amor, eu lembro de uma frase do Bert Hellinger que foi muito emblemática para mim, muito importante para que eu conseguisse entender o que é honrar. Que é assim: o respeito vem antes do amor. Lembre-se, o amor como um sentimento, como uma escolha, é o fluxo da energia vital, aquilo que flui nas relações entre as pessoas e na própria pessoa. Quando o amor flui, tudo flui na vida, o êxito flui. Mas quando ele não flui, há um bloqueio. E esse bloqueio a gente atribui ao bloqueio, a uma desordem nestas forças. Lembrando o conceito de constelação como ordenar, como organizar. Lembrando que nas forças do amor, o respeito ao lugar de cada um, a gente chama de pertencimento, o direito que todos têm de pertencer. O respeito à ancestralidade, a quem veio antes, no sentido de hierarquia de tempo, que é a segunda força. E também na terceira força, o equilíbrio no dar e receber, ele também é estabelecido quando há respeito. E a primeira das quatro forças do amor, isso só relembrando, que é a aceitação e gratidão, que nada mais é que o amor incondicional, ele só pode fluir, ele só pode se dar com um profundo respeito. E como que a gente alcança isso? Honrando. Isto mesmo. Lembrando que na cultura oriental, nas japonesas, chinesas, a gente vê muito, por exemplo, as crianças desde pequeno a se curvar, no sentido de honrar ao espaço, ao local onde elas entram, às pessoas. Isso já dá um exercício abdominal e que vai trabalhar no sentido de postar bem a coluna e dar o que? Dignidade. Então honrar é dignidade. Por quê? Porque quando eu honro os que vieram antes, quando eu respeito, eu tomo o meu lugar. Eu aceito o meu lugar, e aceito nesse sentido a força. Quando eu tomo o meu lugar, quando eu aceito o meu lugar, naturalmente o outro também tem o seu lugar. Isso é muito importante porque
o amor flui nessas relações. Quando isso não acontece, a gente vai identificar um monte de problemas. E claro, para muitas pessoas é muito difícil honrar o pai e mãe, a gente sabe disso. Mas quando isso acontece, é porque está entrando em contato com alguma questão sua, da sua criança, da fidelidade arcaica da sua criança, do seu modo do ego, né, o estado do ego criança, que está preso a uma dor. Então esse é um momento fantástico de cura, essa é uma dádiva quando a gente se dá conta disso, quando a gente entra nesse estado, entra numa culpa infantil, naturalmente a gente pode ir em busca desta cura. Eu vou buscar um constelador para ver isso, ou um terapeuta, certo? Então quando chegar nesse momento, busca ajuda, não há problema nenhum, é bom e saudável. Este é o caminho que nós buscamos para reconciliar aquilo que está vindo do nosso sistema familiar. A importância que é honrar dentro do nosso sistema, honrar quem veio antes, honrar pai, honrar mãe, porque eles nos deram a vida. De alguma maneira, se a gente não aceitar, a gente está fazendo algum julgamento. E quando tu faz um julgamento, tu se torna maior do que quem é julgado. Isso inverte as posições, tu toma lugar que não é teu e o teu lugar na vida fica vago. E isso cria um monte de emaranhados. Enquanto tu estás julgando um ou julgando o outro, tu estás preso na dor. E aí tu deixa de seguir a tua vida. Simples assim. Então honrar para nós significa respeitar. E quando há respeito, o amor pode fluir. Não existe condição para que o amor flua quando não há respeito entre as pessoas. É um tanto lógico, certo? Eu vou trazer aqui uma pequena história para ilustrar isso. Quando eu comecei a ter contato com esta visão sistêmica, isso me aborreceu enormemente, porque eu não sabia o quanto eu estava fora de lugar, o quanto eu me sentia maior do que os meus pais, o quanto eu era, nesta medida, arrogante. E isso me deixava muito fora, desconcertado, desequilibrado, e eu não conseguia, de alguma maneira, fluir em nenhuma área da minha vida. Nem prazer, nem nas relações, nem profissional, nem espiritual, nem nada. Então, quando eu comecei a ter esse contato, não entendia bem o que era se honrar. Mesmo fazendo os exercícios, eu tive um pequeno insight e fui experimentar. Eu fui até a casa da minha mãe, fui visitá-la depois de uma formação, de um dos domingos de formação. E eu cheguei lá e eu gostava muito quando ela procurava na nossa cabeça, enquanto a gente era criança, os piolhos, porque era muito comum a gente ter esses bichinhos lá que a gente compartilhava bastante na escola. E aí eu cheguei lá e ela estava sentada no sofá, e aí eu sentei no chão, me encostei nos joelhos dela e pedi: Dona Maria, dá uma olhada para ver se eu não estou com algum piolho na minha cabeça. E ela começou a mexer, a procurar. Que sensação, que lembrança mais gostosa dessa memória de criança. Porque eu me entregava nesse momento quando eu era criança. Eu me entregava para aquele momento e era muito gostoso. E eu revivi esse momento ali, tendo isso, mas o mais importante era experimentar o meu lugar de pequeno, o meu lugar de menor. Gente, foi impressionante eu trazer essa memória e ao mesmo tempo com a visão que eu tenho hoje, experimentar isso foi algo por demais, algo quase indescritível. Estou tentando descrever aqui, mas impressionante como eu sentia em cada célula do meu corpo, como se tudo se reorganizasse, como se tudo voltasse a ser organizado, e dá uma sensação de alívio, de leveza. E aí começou a esquentar. Quando a gente sente muito calor nessa região, é uma resposta do nosso corpo, do nosso inconsciente ao fluxo do amor, e a sensação é realmente maravilhosa. A partir dali eu entendi o quanto eu estava
fora de lugar, arrogante. E aí eu percebi, gente, a gente não nasce arrogante nem nasce humilde, a gente se torna, a partir das nossas experiências de vida, aquilo que a gente é hoje. E essa experiência me marcou muito porque foi um entendimento. Ali eu percebi, cheguei a ficar tonto, o, o meu cérebro físico e as minhas células se organizando. A gente chama isso de um salto quântico ou de um salto de consciência dentro da nossa vida, porque a gente sente isso no nosso corpo. É maravilhoso, e essa sensação eu posso descrever porque eu a senti em vários outros momentos de muitos outros exercícios. Quando fazemos esses exercícios de honrar, seja o que for ou quem for, nós nos prostramos, nós nos rendemos. Então, render-se, assentir, no sentido de dizer sim à vida, aceitar, não é de maneira alguma a gente se sentir menor, menosprezado. Não. Se sentir no seu lugar, sentir que nós somos menor que nossos pais, não é menosprezo, é uma dádiva, é uma gratidão, é uma sensação muito maravilhosa. Então é isso que eu tenho que trazer para vocês, o porquê que a gente busca, a gente faz esse movimento. E quando a gente honra, quando a gente se prostra, baixa a cabeça ou o corpo inteiro, é o nosso corpo dizendo, eu aceito, eu me rendo, eu aceito tudo como é, eu aceito todos como são. E aí, minha gente, é maravilhoso encontrar o seu lugar no mundo. Eu aconselho. Por isso, pode ser num exercício, pode ser numa constelação, a gente busca muito isso porque é um exercício maravilhoso de encontrar o seu lugar no mundo. Espero que tenha ajudado de alguma maneira trazer estas reflexões sobre estas vivências sistêmicas nas constelações. Muito grato e um beijo no coração.